Te cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 20 de março de 2024, quarta-feira, e trago mais uma mensagem de Deus abençoada para a tua vida. E ela está em Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante, e diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Gente, Jesus fala sobre um homem rico e um mendigo. Na época da primeira vinda de Jesus Cristo, os fariseus consideravam a riqueza uma prova da justiça de uma pessoa. Se rico, porque fazia jus. Se pobre, porque lhe era justo ser pobre. Jesus os surpreendeu ao contar a história em que um mendigo doente foi recompensado após a morte. Um mendigo de que o nome Lázaro, não aquele que Jesus ressuscitou, cheio de chagas, cheio de feridas, as quais os cachorros lambiam. O texto diz também que nem sequer chegava a comer as migalhas da mesa do rico, mas apenas as desejava. Enfim, após a morte, foi para o seio de Abraão, que é um lugar onde as almas dos justos aguardam o grande dia. Por outro lado, o homem rico foi castigado. Este não foi para o Hades, ou seja, para o inferno, por causa da sua riqueza, mas porque era egoísta e recusou-se a alimentar Lázaro, recolhê-lo ou cuidar dele. O homem rico, apesar de suas grandes bênçãos materiais, era duro de coração. É importante que entendamos que quanto temos não é tão importante quanto o modo que usamos nossas posses. Outra coisa, o homem rico
pensou que seus 5 irmãos creriam em um mensageiro que tivesse ressuscitado. Mas Jesus disse que se não creram em Moisés e nos profetas, que falaram constantemente sobre cuidar dos pobres, uma ressurreição não convenceria nenhum deles. Atente para esta declaração de Jesus. A caminho de Jerusalém para morrer, ele estava completamente ciente de que, mesmo após a sua ressurreição, a maioria dos líderes religiosos não o aceitariam. Eles eram tão obstinados que nem as Escrituras, nem o próprio Filho de Deus conseguiriam fazer com que renunciassem ao legalismo. Receba esta palavra na tábua do teu coração, sendo humilde e caridoso, pois em Mateus, capítulo 25, verso 40, está escrito: E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Palavra de Deus, conheça e obedeça. Um grande abraço e Deus abençoe a todos nós.